Oi, amados, muito boa tarde, que a graça e a paz do nosso Deus esteja com vocês, não somente hoje, mas todos os dias da nossa vida. Estamos aqui para mais um vídeo do canal Projeto Restaurar Famílias. E hoje eu quero falar sobre um assunto com vocês, que eu sei que muitos vão dizer assim, ai, não tem nada a ver isso, nem precisava falar sobre isso, mas amados, eu aprendi algo sobre a restauração. E hoje eu estava assistindo um vídeo, do pastor Billy Graham, e assim, eu fiquei impressionada porque ele disse duas frases que concretizaram o que eu precisava para poder gravar esse vídeo para vocês. E ele falou a respeito da restauração. E ele disse que quando nós vivemos restauração em Deus, Deus restaura todas as áreas da nossa vida. Tudo aquilo que ele precisa restaurar, ele restaura. Então, quando nós vivemos uma restauração, a gente não precisa achar que vai ser somente no casamento, entende? Porque tem muitas pessoas que acham que porque o casamento está ali vivendo um tempo turbulento, difícil, complicado, as pessoas precisam de restauração só para o casamento. Mas é aí que a gente se engana. Sabe por quê? Porque quando nós entramos no mar com Deus, quando nós submergimos ali, sabe, nas águas do Espírito Santo, ele começa a nos mostrar tudo aquilo que está fora do contexto bíblico e fora da revelação que ele nos dá, entende? Então, quando nós estamos à disposição de Deus para vivermos a restauração, nós precisamos entender que Deus também vai trabalhar em outras áreas da nossa vida. Essa pregação do Billy Graham que eu estava assistindo hoje, ele falava a respeito da alimentação e de alguns tipos de alimento que nós deveríamos observar com diligência e ter cuidado, porque são alimentos que podem nos tirar dos nossos propósitos para com Deus. Por exemplo, ele falou a respeito do açúcar. Amados, como é difícil para nós que somos mais apegados no açúcar, por exemplo, fazer um jejum e abster do açúcar. É difícil, ele faz falta. Sabe, eu falo para vocês com toda sinceridade, eu prefiro açúcar do que sal. Assim, gosto de fazer os dois, mas para comer eu prefiro o açúcar. Então eu digo assim, quando eu vou fazer jejum, o que eu mais sinto falta é do açúcar. De um Nesquik, de um pão com creme. É claro que eu não sou de ficar comendo sempre, mas quando a gente decide abrir mão, sabe? Igual, por exemplo, agora eu tô fazendo, doces para vender, eu tô fazendo biscoito, casadinho, uns negocinhos aqui. E aí, amados, na segunda e na terça, por exemplo, eu fiz jejum. E aí eu fui fazer os doces. E geralmente nos outros dias que eu não tô fazendo jejum, eu faço os doces ali tranquilamente, nem me dá vontade de comer. Mas nos dias que eu tô fazendo jejum, parece que eu sinto até o cheiro assim do doce mais forte, para chamar mais a atenção, para que a gente fique com mais vontade ainda de comer. Mas é incrível, né, amados? É incrível como Deus, ele vai falando com a gente, ele vai nos mostrando áreas da nossa vida que precisam ser mudadas. E hoje eu queria falar com vocês sobre a importância de oferecer o melhor para a sua família. Olha, amados, eu quero contar para vocês uma coisa que aconteceu comigo aqui, quando o Rodrigo voltou para casa. Olha só, eu sempre fui de oferecer o meu melhor para minha família. Eu sempre quis que a minha família estivesse numa casa limpa, com as roupinhas sempre lavadinhas e cheirosinhas, tudo muito certinho, que tivesse uma comidinha boa para eles comerem, mesmo, amados, naqueles tempos que só tem arroz, feijão e ovo, mas que fosse o melhor arroz, o melhor feijão e o melhor ovo, entende? Porque eu sempre falo com as minhas filhas que não depende do que tem, mas depende de como você faz, o que você coloca naquilo ali. Por exemplo, igual eu tô falando com vocês, eu tô fazendo os docinhos ali e o docinho ele tem 3 ingredientes. 3 ingredientes, mas o doce é maravilhoso. E não se trata dos ingredientes em si, mas se trata do que eu estou colocando ali. E quando eu estou preparando algo para as pessoas comerem, eu faço com todo o meu amor e com toda a minha dedicação. Podia ser um ingrediente que eu ia fazer
com todo o meu amor e com toda a minha dedicação, porque eu quero que as pessoas comam e se sintam bem, se sintam felizes. E quando o Rodrigo voltou para casa, no dia seguinte, quando eu fui fazer o almoço, né, eu preparei a comidinha toda gostosinha e tal, para ele poder almoçar, né, junto com a gente, claro, para que nós pudéssemos nos assentar nessa mesa para comermos em família. Amados, Deus me deu essa mesa 8 meses antes do Rodrigo voltar. E foi muito engraçado, porque eu queria uma mesa há muitos anos. Há muitos anos querendo uma mesa e nunca dava para comprar. Falta de dinheiro ou prioridades, né? Outras prioridades, e a mesa foi ficando, não tinha lugar para colocar. Então sempre tinha alguma coisa que eu não podia comprar a mesa. Aí quando o Rodrigo saiu de casa, veio a condição para comprar a mesa. Uma moça estava vendendo essa mesa do jeitinho que eu queria, com flores, do jeitinho que eu queria. Ela postou a mesa, eu fui lá correndo, comprei a mesa na mão dela, trouxe a mesa dentro do meu carro, lá toda apertadinha com as cadeiras, e o Rodrigo já tinha saído. E eu falei, poxa, eu falava, nossa Deus, eu queria tanto que ele estivesse aqui para sentar na mesa com a gente, para comer com a gente, né? E aí, 8 meses depois, o Rodrigo volta para casa. E quando ele voltou, eu falei, meu Deus, eu quero fazer um almoço bem gostoso, eu quero que ele se sinta bem recebido, eu quero que seja um dia diferenciado. E aí, amados, eu peguei, fiz a comida bem gostosa. Na hora que eu fui colocar a mesa, olha para vocês verem como que Deus trabalha até nas pequenas coisas. Lembra que nós falamos na série Deus Nosso Pai, que Deus é um pai detalhista? Ele é mesmo. Quando eu fui colocar a mesa, né, eu tinha ganhado, ganhei de uma amiga minha da minha outra igreja, esses paninhos aqui para colocar na mesa, por causa, né, até por causa de panela quente ou para dar um visual melhor na mesa. Ela me deu 4 desses paninhos, amados. E aí eu peguei os paninhos, coloquei na mesa para deixar tudo bonitinho, e ela sabia que o Rodrigo tinha saído de casa quando ela me deu, porque a gente fazia parte da mesma igreja, do Ministério de Louvor, e ela mora aqui pertinho da minha casa, então a gente conversava a respeito do assunto, né? Mas ela me deu esses 4 paninhos. E aí eu falei, agora eu vou pegar, montei a mesa bonitinha. Quando eu ia colocar os pratos, eu peguei uns pratos que eu usava no dia a dia para poder comer. Pratos simples, de vidro mesmo, assim, transparente. E eu já ia colocar na mesa. E o Espírito Santo falou comigo assim, não, não, não. Ofereça o melhor para sua família. E aí, amados, o que acontece? Teve uma vez, né, no ano de 2024, que quando o Rodrigo ainda estava fora de casa, que a minha mãe e as minhas irmãs estavam vindo almoçar aqui com a gente. E era a primeira vez que eu ia fazer um almoço para alguém de fora vir, né? Por mais que seja minha mãe e minhas irmãs, mas elas não moram comigo. Então, eu ia receber elas e eu queria que fosse, assim, um jantar bacana, um almoço bacana. Eu não lembro se foi almoço ou jantar, foi um almoço. E eu falei com minhas meninas, falei, nossa, eu queria tanto receber elas bem. E aí, o que eu fiz? Eu peguei meu cartão de crédito, fui lá no mercadinho que tem aqui pertinho de casa, comprei uns pratos brancos bem bonitos assim, sabe? Detalhados assim. Comprei tacinhas de vidro para eu poder montar a mesa bem bonita. E comprei umas cumbuquinhas de vidro também em formato de taça para poder comer sobremesa. E aí, beleza. Só que na minha cabeça, o que eu pensei? Isso aqui é para quando vier visitas, porque é o melhor para receber as visitas. E eu guardei e ficava guardadinho embaixo dos outros pratos para quando viesse visita, eu pudesse colocar a mesa bonitinha para receber a visita. E eu já ia fazer o quê? Colocar os pratos do dia a dia para poder receber o Rodrigo. E quando o Espírito Santo falou isso comigo, eu falei, sim, Deus, mas é só um almoço. E ele me dizia, mas por que para visita você vai oferecer o melhor prato, o melhor garfo, o melhor copo, e para sua família você vai oferecer o simples, o do dia a dia, o que você não ofereceria para alguém de fora? Eu parei e fiquei pensando, e é incrível
como Deus pode falar com a gente em 1, 2 ou 3 versículos. Ele na mesma hora me levou lá em Colossenses capítulo 3, verso 17, amados, que diz assim: e tudo quanto fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus Pai por Ele. Presta atenção nisso. E lá nos versos 23 e 24 vai dizer assim: e tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que do Senhor recebereis a recompensa da herança, porque servis a Cristo o Senhor. E aí, amados, o que acontece? Lá no verso 25 diz assim: mas quem faz o errado recebe pelo erro que fez, e não há acepção de pessoas. Amados, Deus estava me ensinando que eu não deveria, presta atenção, tá? Deus estava me ensinando que eu não deveria estar oferecendo o melhor para aqueles que vêm me visitar se eu não ofereço o melhor para minha família. Porque a palavra dele vai dizer que tudo quanto nós fizermos, nós devemos fazer como se fosse para Deus. Então, amados, o meu marido estava voltando e eu estava aqui disposta a recebê-lo como serva de Deus. Porque eu vou falar para você, se fosse antes de eu aceitar Jesus, eu nem voltaria mais com meu marido, eu não conseguiria perdoá-lo mais pelo que tinha acontecido. Porém, porque eu sirvo ao Senhor, porque eu quero obedecê-lo, porque eu o amo em primeiro lugar, eu decidi liberar o perdão para o meu marido e dar uma segunda chance para ele, para que ele voltasse para a nossa família. E aí, nesse momento que eu ia colocar o prato na mesa, Deus falou comigo: não, tá errado. Isso está errado. Você não pode tratar melhor uma pessoa que vem de fora do que uma pessoa que está dentro da sua casa. Ofereça o melhor para sua família. Seja exemplo para o seu marido. E quando o Espírito Santo falou isso comigo, seja exemplo para o seu marido, eu me lembrei de 1 Coríntios 7, se eu não me engano, versículo 15, que vai dizer que a mulher santa santifica o marido. E aí eu me lembrei, eu falei, meu Deus, é com as minhas atitudes que eu vou santificar o meu marido. Portanto, eu vou mostrar para ele que eu quero oferecer o meu melhor, não só porque, não pelo fato de ele e as minhas filhas estarem assentados à mesa, mas principalmente pelo fato de eu reconhecer que o meu Deus é o primeiro convidado de honra para se assentar na mesa conosco. Tanto é que nós nos assentamos na mesa para almoçar, eu coloquei os pratos bonitinho, as tacinhas bonitinhas, tudo bonitinho, arrumadinho na mesa, nos assentamos para almoçar, o meu marido no lugar de honra da mesa e no outro lugar de honra, o meu Deus estava assentado, amados. E naquele momento nós pegamos, oramos, agradecemos a Deus pelo retorno do meu marido e agradecemos a Deus pelo alimento. Nós precisamos aprender, amados, como Paulo vai dizer aqui aos Colossenses, que tudo o quanto nós fizermos, seja por palavras ou por obras, nós devemos fazer em nome do Senhor Jesus. Ou seja, estávamos assentados aqui, dando graças a Deus Pai, como ele vai dizer no verso 17 do capítulo 3 de Colossenses, dando graças a Deus Pai por Jesus Cristo, porque se não fosse Jesus ter entrado na minha vida para me restaurar e ter entrado e encontrado meu marido lá no mundo para restaurar a vida dele, nós não estaríamos aqui. Então, amados, o Senhor me mostrou que era um momento de celebração e Ele me ensinou que cada oportunidade que nós temos de estar com a nossa família, seja num café da manhã, um almoço, nem que seja no dia a dia, precisamos oferecer o melhor para a nossa família. Não temos que ficar tão preocupados em mostrar para as pessoas lá fora o melhor prato, o melhor garfo.
Entende? O que nós temos de melhor, se para a nossa família nós vamos oferecer aquele copinho de massa de tomate, porque antigamente eu fazia isso e eu adorava o copinho de massa de tomate. Eu então tinha um que era só meu, que eu falava assim, não, esse aqui, ele cabe a quantia certinha de Nesquik que eu gosto de tomar. Então, amados, Deus foi me ensinando nessas coisas, são nessas atitudes, sabe, que nós vamos mostrando que estamos preocupados em agradar a Deus, até nas pequenas atitudes. Estamos preocupados em transmitir Deus para as pessoas e principalmente para aqueles que estão conosco. E lá no verso 23 eu ressalto que Paulo vai dizer: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Ou seja, amados, mesmo que você esteja com algum problema com alguém aí dentro da sua casa, não sei, tudo começa aí dentro. Tudo começa aí. Tanto é que Timóteo vai dizer que aquele que não cuida dos seus e principalmente dos da sua própria casa negou a fé e é pior do que um descrente. Tudo começa dentro da nossa casa. Precisamos buscar fazer o melhor dentro da nossa casa antes de querer fazer o melhor lá fora. Eu muitas vezes falava com Deus assim: Deus, olha, Senhor, me ajuda, que o Senhor suba comigo naquele altar, porque eu quero dar o meu melhor para o Senhor, eu quero fazer o meu melhor louvor. E o Senhor me lembrou disso, naquele dia que Ele falou comigo dos pratos. Ele falou: filha, por que lá na igreja você quer me dar o seu melhor e dentro da sua casa você usa o convencional? E eu falei: poxa, eu preciso ser melhor para minha família. Eu preciso investir o melhor na minha família. Eu preciso dar o meu melhor. Eu preciso ser a minha melhor versão para a minha família. Para que eles vejam isso. Para que não se torne hipocrisia, entende? Eu parecer que sou uma pessoa maravilhosa lá fora, mas dentro de casa, ó, tá aqui. Se você quiser, põe a sua comida ali, faz aí. Não, amados. Tudo começa dentro da nossa casa. E o Senhor foi me ensinando isso. Por isso que eu falo para vocês, queridos, restauração não é só da maneira que a gente muitas vezes pensa, não. Ela vai muito além. Como disse o pastor Billy Graham hoje no vídeo que eu assisti, ele disse que restauração, ela vai muito além do que nós pensamos que ela vai. A restauração, ela vai em todas as áreas. Deus, ele vai em todas as áreas, nos mostrando que aquilo ali nós aprendemos de maneira errada. Aprendemos com os homens a fazer para os homens. Mas o Senhor, quando nos admoeste e nos exorta, nos ensina a fazer para Ele. E quando nós fazemos primeiro para Deus, porque é isso que nós temos que aprender, ao me assentar à mesa com a minha família, primeiro eu estou servindo ao Senhor. Depois eu vou servir a minha família. Tanto é que eu sempre faço questão de falar com a minha família. Primeiro, antes de comer, vamos orar, agradecer a Deus e dar graças por tudo que Ele tem nos proporcionado. Então, primeiro vem Deus, depois vem os demais, porque precisamos aprender que tudo quanto nós fizermos, devemos fazer, como diz Paulo aqui, com todo o coração, de todo o coração, entende? Como para o Senhor. Em primeiro lugar, devemos aprender a fazer tudo como para o Senhor, como se o próprio Deus fosse se assentar à mesa e comer mesmo conosco. Então, amados, que esse vídeo possa ajudar você a viver essa clareza do Espírito Santo na sua vida também, para que a sua família perceba que você quer oferecer o melhor e que você se preocupa com o melhor deles. Porque é muito interessante, né? É muito bacana quando a gente faz um almoço diferenciado. Vocês já observaram isso? Quando, por exemplo, chega ali um domingo, vocês acabaram de chegar da igreja e aí você pega e faz um almoço bonito, um negócio diferente, compra um frango assado daquelas máquinas que fica lá girando assim, aquelas máquinas de cachorro que eles vão falar, né?
que fica lá girando frango, o frango vem douradinho, bonitinho, você põe na mesa, bota uns pratos diferentes. Eu estou mentindo que a sua família chega e olha, seus filhos, seu marido ou sua esposa, olha e fala assim, nossa, o almoço hoje está especial. Mas por que não tornar todo o almoço especial? Afinal de contas, amados, aquele dia pode ser o último. Nós não sabemos. Pode ser que hoje eu me assentei aqui à mesa com a minha família para comer e amanhã eu não me assente mais. Portanto, eu aprendi a fazer de todo dia com a minha família um dia especial. Eu não preciso mais esperar alguém de fora vir para fazer um almoço especial. E como eu disse, amados, não se trata do que você tem para preparar, entende? Mas se trata de como você vai preparar. Nem que seja um arroz, faça o seu melhor arroz. Nem que seja um feijão, faça o seu melhor feijão. Nem que seja um copo de farinha com açúcar. Eu comia muito quando era criança. Pegue, monte ali, ó, a melhor, monte igual um açaí. Farinha, açúcar, mas faça um negócio diferente. Mostre para sua família que você está sempre preocupado ou preocupada em oferecer e dar o seu melhor para sua família. Amém, amados? Ó, espero que esse vídeo fale com vocês tanto como Deus falou comigo e me ensinou a buscar ser melhor a cada dia. Amém? Que Deus abençoe você, abençoe a sua noite de domingo e abençoe essa semana maravilhosa que está começando aí para nós. Tudo de bom, amados, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.